partir de agora, Senhor, usa tua filha poderosamente na tua presença. Todo diga amém? Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Deus, Ele é Deus de surpresas. Eu vim aqui no meio da semana passada com meu esposo, nós viemos aqui no monte orar. E a gente sentiu vontade de vir aqui na tenda. Aliás, nós viemos aqui na tenda que a gente encontrou com o pastor ali em cima, pastor Valmir. E eu senti o desejo no coração de que ele fizesse uma oração por mim. E ele fez a oração, né? A oração dele. E em seguida ele falou assim: ah, irmã, vem pregar aqui na quarta-feira. Ou seja, eu vim só para pedir uma oração. Eu nem sabia que estava tendo culto aqui todos os dias, né? À tarde, devido a esse coronavírus. Eu nem sei como é que está. Assim, a gente sabe que as igrejas estão fechadas e não sabia que estava tendo culto aqui. E aí aprove ao Senhor que eu estivesse aqui, né? E a honra seja dada a Ele, toda a honra, glória, louvor e exaltação ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós já ouvimos aqui da palavra de Deus, né? Nós já fomos alimentados aqui com maná celestial, né? Palavras que já foram proferidas aqui, nós tomamos posse de todas elas, né? Mas a palavra de Deus diz que quanto mais conhecimento, mais poder. Quanto mais você souber da palavra de Deus, mais você tem autoridade para falar sobre ela, para profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, sobre os seus amigos e seus conhecidos. Então nunca é demais aprendermos de Deus. Amém? Então a palavra está em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4. Eu vou ler quase todo o capítulo, porque a palavra que está escrita aqui em Coríntios 4, ela é simplesmente maravilhosa. Então a gente não pode deixar passar desapercebida. 2 Coríntios, capítulo 4. Os irmãos já acharam? Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, está aqui a nos contemplar. Ele está a contemplar cada um de nós, cada uma das nossas necessidades. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Vamos pular para o versículo 16.
Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia. Irmãos, podeis assentar. A grande maioria de nós conhece, né, Paulo, o apóstolo Paulo, que antes era conhecido como Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, né? Ele foi o maior missionário da história da humanidade. O maior missionário que a humanidade já conheceu. E em sua carta aos Gálatas, Paulo ele diz que ele foi escolhido não por homens, não por um homem. Ele foi escolhido por Deus. Pelo próprio Deus ele foi escolhido para pregar a palavra de Deus, né? Ele foi comissionado por Deus, ou seja, foi dada uma missão para ele, uma comissão para que ele pregasse o evangelho de Jesus Cristo. Assim como eu, como você, nós somos apóstolos, somos ministros, somos missionários, somos servos de Deus, somos escolhidos para levar a palavra de Deus aonde quer que seja, para quem quer que seja. Nós temos o dever, nós temos a missão de levar essa palavra. E não aceite que ninguém nunca fale que não. Nunca aceite que ninguém diga que você não é escolhido de Deus. Nunca aceite que ninguém diga que você não é o enviado do Senhor. Porque Deus escolheu a cada um que está aqui para pregar a palavra de Deus. Porque a todos Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então cada um aqui tem a missão sim de pregar o evangelho do Senhor. Só que tem uns que aceitam o mandamento do Senhor, a ordenança do Senhor de ir e realmente pregar a palavra, e outros não. Outros ficam pelo meio do caminho. Paulo, ele continua na sua carta aos Gálatas, dizendo, os Gálatas é só uma referência, tá, irmãos? A pregação é em Coríntios, é só uma referência que Paulo fala. Ele continua dizendo que ele procura agradar a Deus e não aos homens. Da mesma forma, isso também tem que acontecer conosco. Agradar a Deus e não agradarmos aos homens. Não fazer a vontade dos homens. Como eu já escutei muita gente por aí que diz: fui convidado para pregar na igreja, e chegaram para mim e disseram: você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Irmão, se você está dentro da palavra, você pode falar tudo que está dentro desta palavra, porque você não vai agradar o homem, você vai agradar a Deus, ainda que você não seja chamado para pregar novamente naquela igreja, mas você vai estar falando a verdade que está explícita dentro desta palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Então ele diz assim: estou para agradar ao Pai que está no céu, que nos criou e nos formou. Não estamos aqui para agradar a meros homens mortais, pecadores como nós, mas agradar aquele que está no céu, que olha por nós, que está a contemplar o coração dos justos e dos injustos, dos ímpios, né? Ele está a contemplar o coração de cada um. Ele sonda os nossos corações, ele sonda o coração de cada um aqui nesta tarde. Nós estamos em meio a essa situação adversa que está acontecendo, mas Deus está guardando cada um que aqui está. Aleluias, louvado seja Deus. A nossa aliança é com o Todo-Poderoso, a nossa aliança é com Jesus Cristo de Nazaré. É a Ele que nós devemos satisfação da nossa vida. Aleluias. Saulo de Tarso, ele era um homem extremamente zeloso com o judaísmo. O judaísmo era a religião que ele nasceu, que ele cresceu. Então o judaísmo, eles tinham certas
coisas, né? Eles faziam coisas que desagradavam a Deus, mas para eles aquilo era o certo fazer. Quando Jesus, né, nasceu, quando Jesus veio a esta terra, eles começaram, e passou por todo aquele processo, né? Depois os cristãos, as pessoas começaram a servir a Jesus, seguir. Eles disseram que aquilo era uma seita, que Jesus tinha fundado uma seita, mas antes eles já perseguiam as pessoas, né? Eles tinham muitos rituais. Então, Paulo, ele perseguia fervorosamente, todos nós aqui sabemos o quanto Paulo perseguia a igreja. Saulo, na verdade, ele era Saulo. Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. Por isso que quando ele se converteu e ele começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo, os judeus daquela época, ninguém o aceitava, nem os judeus, nem os gentios, nem os romanos, nem os gregos, porque eles sabiam do histórico de Paulo, eles sabiam aquilo que Paulo já tinha feito, tantas pessoas que ele já tinha matado, tinha mandado matar. Então, quando de repente ele começa a mudar toda a liturgia daquilo que ele fazia, eles ficaram sem entender nada. Mas como pode aquele que perseguia agora está pregando esse Jesus, está ensinando sobre esse Jesus? Então ele teve muita dificuldade de pregar o evangelho. E inclusive tem estudiosos que falam que o espinho na carne de Paulo talvez tenha sido justamente isso, a resistência das pessoas em aceitar o evangelho pregado por ele. Se nós trouxermos para o dia de hoje, isso faz sentido. Porque imagina uma pessoa que já matou, já roubou, já aprontou, já fez o que fez, ficou não sei quantos anos na cadeia e de repente ele sai e começa a pregar a palavra de Deus. Essa pessoa é totalmente estigmatizada, essa pessoa é totalmente desprezada, até que ele consiga mostrar para toda a sociedade que verdadeiramente houve mudança na sua vida, houve mudança na sua conduta. Aí sim ele será aceito. Então, assim, na vida de Paulo, realmente nós podemos deduzir, ou pelo menos entender que possa ser isso mesmo. Não estou dizendo que é a verdade, é uma suposição, que o espinho na carne de Paulo talvez seja isso, dele não ser aceito no meio daquele povo. Aleluias. E Paulo, ele diz, quando ele escreveu a carta a Timóteo, né, que foi um dos seus discípulos, ele se definia como blasfemo, perseguidor e opressor. Imagina a pessoa se definir como perseguidor, blasfemo e opressor. São coisas muito fortes, né? São adjetivos assim para uma pessoa que realmente ela tem que ser lavada e remida no sangue do Cordeiro para se libertar, para se livrar de tamanho estigma que tinha sobre a vida dele. Após a sua conversão, ele ficou 3 anos sem pisar a planta do pé em Jerusalém. Período esse em que ele aproveitou para conhecer mais e mais de Deus, estudar a palavra de Deus. Depois ele foi para a Síria, né? E depois de 14 anos foi que ele retornou a Jerusalém, justamente porque ele não era aceito. Imagina, ele levou 14 anos longe de Jerusalém, estudando a palavra de Deus, se aperfeiçoando na palavra de Deus, e somente depois de 14 anos que ele voltou. E provavelmente quando ele voltou para Jerusalém, depois de 14 anos, ele passou a ser mais aceito por aqueles que o desprezavam devido à sua conduta. Aleluias, glória a Deus. Quem sabe você também que está aqui me ouvindo, quem sabe você também não precisa sair desse meio em que você está, de alguma situação que você está, e talvez você precisa se ausentar, talvez você precisa fazer uma viagem, talvez você precisa fazer uma introspecção do que está acontecendo na sua vida, talvez você precisa se retirar por um tempo e perguntar para Deus o que Deus quer
quer fazer através da sua vida. E perguntar para Deus o que é que Deus tem para você. O que é que Deus quer fazer através da sua vida. Não precisa ser necessariamente uma viagem. Não precisa ser necessariamente 14 anos longe de um determinado lugar, longe do pessoal, longe de onde quer que você mora. Mas talvez você precisa tirar um tempo para se encontrar com Deus verdadeiramente. Talvez você precise tirar um tempo para se encontrar, para perguntar para Deus, para fazer uma introspecção daquilo que Deus quer para a sua vida. Ouvir o seu coração, ouvir o que Deus tem para você. Qual a resposta que Deus tem para você? O que Deus quer que você faça? Porque muitas das vezes a gente fica envolto em tantos problemas, em tantas dificuldades, em tantas situações, que aquela situação ela acaba nos cegando. Aquela situação acaba por tirar a nossa visão espiritual e a gente nem sabe mais o que fazer, não sabe nem mais para onde está indo, para onde está caminhando e que direção tomar, que rumo tomar. Talvez você tenha que largar alguns hábitos, talvez você tenha que se afastar de algumas pessoas. Talvez você tenha que se afastar de algumas pessoas que têm te levado para caminhos tortuosos. Talvez você tenha que se afastar dessas pessoas para que a excelência do poder de Deus venha brilhar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque tem pessoas que aparecem na nossa vida só para nos levar para o caminho da perdição. Aleluia. Paulo, ele estava decidido a combater as falsas doutrinas que haviam se infiltrado na igreja de Corinto, querendo minar a autoridade dele. Aquele povo, aqueles fariseus, eles queriam minar a autoridade de Paulo, justamente porque não criam mais que Paulo fosse não criam que Paulo fosse uma autoridade. Eles não criam que Paulo estivesse mesmo realmente pregando a palavra de Deus. Aleluias. E eu abro aqui um parênteses para você. Não sei se aqui tem pastores que cuidam de igrejas, né? Tirando o pastor Valmir, porque eu não conheço os demais. Mas, irmão, eu falo aqui para você. Se tem pessoas na sua igreja que querem sair de lá, deixa aí, meu amado. Deixa aí, porque nós não somos propriedade de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém. Nós somos propriedade de Cristo. Se a pessoa quer ir, deixa aí. Deixa a pessoa tomar o rumo dela, a direção dela. É claro que nós sabemos que tem que ter fidelidade na igreja, fidelidade com Deus, fidelidade com o pastor. Mas se não está tendo mais comunhão, se não está tendo mais como prosseguir, quem somos nós? Quem é você para estar amaldiçoando aquela pessoa, impedindo ela dela seguir o caminho dela? Há muitas pessoas precisando ouvir o Evangelho de Deus. Há muitas pessoas precisando ser discipuladas. Não, para que perder tempo com aquele que não quer estar debaixo da sua autoridade? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro movimento herético que houve naquela época foi justamente esse, quando eles não aceitaram a autoridade de Paulo sobre aquelas pessoas. Mas Paulo, a todo custo, ele tentava convencer aquelas pessoas que ele já tinha mudado, que ele estava vivendo uma nova vida e que eles podiam acreditar no que ele pregava, porque Paulo, ele passou por muitas situações difíceis, né? Nós sabemos que Paulo passou por muitas situações difíceis, e um dos argumentos usados por aqueles que eram considerados inimigos de Paulo é que a mensagem que Paulo pregava não tinha como ser de Deus. Porque um homem que prega a palavra de Deus, segundo ele, segundo os judaizantes daquela época, não tinha como sofrer tanto. Que Paulo foi perseguido, foi caluniado, Paulo sofreu açoite, sofreu naufrágios, foi preso, né? Então eles falavam assim, como que essa pessoa pode ser de Deus se ela está sofrendo tudo isso? Não tem como,
Eles diziam isso. Mas nós sabemos que sim. Nós sabemos que o servo de Deus, o cristão, ele passa por provas, ele passa por lutas. É onde ele é forjado, o seu caráter é forjado. Onde a sua identidade é criada. Onde a autoridade que Deus tem na vida dele é preparada. Deus vai forjando cada um conforme aquilo que ele tem determinado para cada um de nós. Então as provações que Paulo passava, eles não entendiam. Eles achavam que não tinha como aquilo ser de Deus. Um homem tão sofrido, um homem tão perseguido. Mas eles se esquecem também que no passado Paulo havia sido um perseguidor. Então nós sabemos que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então se Paulo ele plantou tantas coisas ruins, obviamente que não ia chegar um tempo que ele ia colher aquilo que ele plantou. E ainda bem que ele escolheu servir a Jesus Cristo de Nazaré e ele passou a ser perseguido em vez de perseguidor. Aleluia. Tem muitas igrejas por aí que nós sabemos que eles estão pregando um evangelho de facilidade. Eles estão pregando um evangelho de prosperidade. Um evangelho que não tem sofrimento, que não tem luta. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que não é dessa forma. Porque nós passamos por luta sim. Porque nós temos que renegar nossa carne todos os dias. Nós temos que negar o pecado todos os dias. Nós temos que negar as sedições do mundo, aquilo que nos oferecem, aquelas coisas que vêm com facilidade. Nós temos que negar, nós temos que estar constantemente procurando, perguntando a Deus o que Ele quer que nós façamos. Então as igrejas por aí dizem que Deus não tem nada de ruim para você, Deus só tem prosperidade para a sua vida. Não, Deus não tem só Deus tem prosperidade para cada um de nós, mas para até nós alcançarmos essa prosperidade, nós temos que trilhar um caminho na presença do Senhor, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Não significa que nós só sofreremos nessa terra, mas também não significa que nós não passaremos provações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós teremos aflições sim, mas nós estamos com Cristo e passaremos com Ele, porque Ele está segurando na nossa mão, nos conduzindo, nos guiando. Aleluia. Paulo foi preso, açoitado, chicoteado. Paulo sofreu todo tipo de perseguição, mas ele perseverou. Ele perseverou até o fim. Ele não negou a Jesus Cristo de Nazaré. Ele não negou aquele a quem ele teve um encontro no caminho de Damasco, a quem ele passou a servir com corpo, alma e espírito. Ele passou a servir. Nada de ruim que acontecia com Paulo fez ele desanimar, fez ele retroceder, voltar atrás naquilo que Deus tinha para ele. Assim também tem que ser na nossa vida. Nada e nem ninguém pode tirar o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Nenhuma situação na sua vida, quer seja de morte, quer seja de doença, quer seja de separação, não seja o que for, nada pode te tirar o foco de servir a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é maior que tudo isso. Ele é maior que todos nós. Ele é maior do que qualquer situação adversa na nossa vida. Ele se sobrepõe a tudo isso. Tudo isso é menor do que o poder de Deus na nossa vida. Tudo isso, seja um ente querido preso, não importa, gente, não importa o que aconteça, nunca desista dos caminhos do Senhor, nunca olhe para trás, faça como Paulo, tenha Paulo como uma bússola para a sua vida, não tenha Jesus Cristo como bússola, mas busque inspiração em Paulo, que ele tendo passado por açoites, prisões, naufrágios, por todo aquele tipo de situação, ser desprezado, teve que se ausentar de Jerusalém porque não aceitavam a palavra que ele pregava. Mesmo assim, ele não negou a Jesus Cristo. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, que Cristo
contra você, você nunca mais pode ser a mesma pessoa. A partir dali, a sua vida tem que ser só de aperfeiçoamento na presença de Deus. Não retroceda, não retroceda, não olhe para trás. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada daquele que olha para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de entrar no reino dos céus. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra que diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de entrar no reino dos céus. Então que você nunca venha desistir desse Deus maravilhoso. A palavra também diz, né, que a palavra que nós lemos em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O mundo está passando por essa turbulência, por esse vírus, tem um monte de gente morrendo, morre gente aqui, gente acolá, gente passando mal, mas nós estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Nós estamos protegidos, nós temos que crer que Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, e Ele não vai permitir que mal algum alcance a nossa tenda. A nossa tenda é a nossa casa, a nossa tenda é os lugares onde nós formos. Mal nenhum vai nos atingir, porque nós cremos naquele que criou céus e terra. Criou céus e terra e está nos protegendo, está cuidando de cada um de nós. Somos atribulados, mas não angustiados. É difícil ficar em casa? É difícil passar dias e dias dentro de casa? Mas quando precisarmos sair, temos que ter a convicção que nós vamos sair e voltar da mesma forma que nós saímos. Que nenhum mal nos atingirá. É claro que nós temos que fazer nossa parte. Se existe uma lei dizendo, use a máscara, você vai usar. Se para entrar no mercado tem que usar, você vai usar, porque você não é desobediente. Nós seguimos a lei de Deus. Nós seguimos a lei de Deus e nós seguimos a lei dos homens. Se a lei dos homens diz que é para você usar máscara, você vai usar. Mas aquilo vai ser simplesmente para cumprir uma formalidade. Porque nós sabemos que quem nos protege não é uma máscara. Quem nos protege não é um álcool gel nas mãos. Quem nos protege é Jesus Cristo de Nazaré. Porque por mais cuidado que nós tenhamos, por mais que usemos máscara, por mais que coloquemos gel na mão, por mais que toda higiene que tivermos, se for permissão de Deus, vai pegar. Mas também, se não tomar cuidado nenhum, se Deus não quiser que pega, não vai pegar. Aleluia! Glória a Deus! Temos que crer nesse Deus. É por isso que estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Deus que não falha, nesse Deus que está a contemplar todos nós. Ele visita as nossas obras, aleluias, Ele visita a obra de cada um de nós. Tem pessoas depressivas por aí, e nós como igreja do Senhor temos que orar por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que não conhecem a Deus, e pedir para Deus visitar cada um em suas casas, que estão depressivos, tem pessoas querendo se matar, tem coisas terríveis acontecendo por aí, e não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Brasília, é no mundo inteiro. Então nós como igreja do Senhor temos que nos levantar e orar por essas pessoas e pedir para Deus visitar cada um, que nenhum lar seja afetado por esta doença. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, o tempo aqui já está bem corrido, né? Mas vou falar só aqui algumas coisas aqui. No capítulo 6 de 2 Coríntios, fala quais foram os sofrimentos que Paulo passou, que já foi citado aqui, né? Ele diz aqui, ó: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos,
nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E nós temos que ser seguidores de Jesus e imitadores de Paulo, porque Paulo passou por tudo isso, mas ele não desanimou. Aleluias. A palavra continua dizendo aqui também que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro que nós temos em vaso de barro, qual é esse tesouro? Esse tesouro é a palavra de Deus, é o conhecimento que nós temos acerca da palavra de Deus, acerca de Jesus Cristo de Nazaré, é a intimidade que nós temos com Deus. E esse tesouro, ele está guardado em vasos de barro. Por que vasos de barro? Porque nós somos falhos, pequeninos, pecadores. Nós somos vasos de barro que pode ser quebrado, mas ele pode ser quebrado e também pode ser refeito. E é em vaso de barro para que nós não venhamos nos ensoberbecer, para que nós não venhamos achar que somos melhores do que os outros, para dizermos: eu sou doutor da lei, eu conheço a palavra, eu sei pregar a palavra, eu profetizo, eu oro, eu louvo ao Senhor. Não, nada disso. Todos somos vasos de barro, e a palavra do Senhor, o conhecimento que nós temos é do Senhor. A excelência seja dada a Ele, porque se sei alguma coisa, ou se você sabe alguma coisa, foi Deus que te capacitou. Foi Deus que te ensinou. Não partiu de você. Não partiu de você o conhecimento, a sabedoria. Não partiu de você nada disso. Foi Deus que te capacitou. Então, esse tesouro, ele é comparado com o Evangelho. E a nossa existência, ela é insignificante, né? A fragilidade do ser é a fragilidade que existe em cada um de nós. O tesouro é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o próprio Evangelho na sua plenitude, na sua glória. E Deus usa a cada um de nós conforme o seu querer, conforme a sua vontade, como está escrito na palavra de Deus, né? Que a cada um, Ele escolhe cada um para fazer determinada coisa. E nós não podemos e não devemos e não vamos nos ensoberbecer por isso, porque tudo é dele, para ele, e por ele foram feitas todas as coisas. Para que a excelência do tesouro seja revelada, ele precisa ser quebrado, o vaso precisa ser quebrado. Por isso que Paulo foi quebrado, por isso que Paulo foi chicoteado, porque Deus tinha muita excelência para passar através da vida de Paulo. Porque se ele continuasse da forma que ele estava, Deus não teria usado ele com tanta excelência. Aleluia. Ele foi humilhado, quebrantado, para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse revelado. E surtiu efeito, né, o que Deus fez na vida de Paulo, porque até hoje